Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de língua portuguesa. Nesse caso, nós vamos começar a falar a respeito de literatura e aqui nós iniciamos definitivamente os estudos de história da literatura. E o que eu quero dizer com história da literatura? Até então, a gente tem comentado sobre gêneros literários, sobre formas de composição de texto que são comuns, que são tradicionais, como gênero poético, gênero narrativo e assim por diante. A partir dessa aula, nós vamos começar a estudar a literatura não apenas desse ponto de vista, mas do ponto de vista histórico. Eu quero dizer com a literatura do ponto de vista histórico. Eu quero dizer que a partir daqui a gente vai começar a estudar a sucessão dos chamados períodos literários, que são aqueles momentos da nossa história no qual a literatura se modificou, assumindo uma forma diferente em relação ao que era produzido antes. Lá no começo, quando a gente estudou o início da literatura, lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, etc., a gente viu como surgiram os gêneros literários. Tá? A partir de um certo momento, o ser humano continuou praticando os mesmos tipos de gêneros literários, porém as formas nas quais esses gêneros se apresentavam foram se modificando. É a mesma coisa com as artes em geral, não é apenas uma questão da literatura. Você tem uma arte de uma certa época, ela tem características específicas. Tá? Então a pintura do século XIX é diferente da pintura do século XV. A literatura do século XIX também vai ser diferente da literatura do século XV, com características que refletem a época, que refletem valores culturais, sociais e filosóficos de cada período. Então, a partir desse momento, a gente começa a estudar como que se deu a evolução dessa literatura, da nossa literatura, ao longo da história. E o que eu chamo por nossa literatura? Eu estou falando da literatura de língua portuguesa. Ou seja, aquela que vai, no final das contas, chegar nos dias de hoje a se tornar a nossa literatura efetivamente, literatura do Brasil, que vem, obviamente, da influência da colonização, da literatura de língua portuguesa de Portugal. Ao longo dos 3 anos de ensino médio, vocês vão assistir aulas sobre a literatura de língua portuguesa em Portugal, no Brasil e na África. Tá? Justamente para tentar dar conta de todas as manifestações culturais que fazem parte desses países que compartilham a mesma língua. Isso não quer dizer que a gente não vai falar de outras literaturas ou de outros povos, tá? Porque, é claro, a literatura, ela é, como qualquer arte, uma rede de influências, digamos assim. Então, às vezes a produção literária de Portugal é influenciada pela França, às vezes vai ser influenciada pelos Estados Unidos, pela Europa e assim por diante. Então, cada um desses locais do mundo, quando produz literatura, eles influenciam de alguma forma a nossa literatura também. Então, quando eu falar a respeito, por exemplo, do teatro no período do Renascimento, é impossível não falar de Shakespeare. Da mesma forma que quando eu falar a respeito da produção literária do século XIX, eu preciso mencionar autores de língua francesa, como Baudelaire, como eu preciso mencionar, por exemplo, no início do século XX, os grandes artistas lá da Europa que fizeram as vanguardas literárias, e assim por diante. Então não dá para ignorar os contatos mundiais que nós temos com outras formas e outras culturas que produzem literaturas. Mas o fato é que no momento que a gente organiza a literatura para estudar, a gente costuma dividir ela em fases, em momentos que tem datas meio genéricas, assim, definidas por convenção, né? Que são aqueles momentos em que foram publicadas algumas obras que mudaram a forma de se compor um certo tipo de texto. Então, em tal ano foi publicada tal obra. A partir daquele momento, que é uma obra relevante, muito importante, a gente passa a ter um novo período literário. E aí a gente vai ter uma sequência cronológica, começando com o período literário que nós vamos estudar agora, que é o período do trovadorismo. Tá? Nós chamamos de trovadorismo todo o período que dá conta da chamada Idade Média. O que é a Idade Média? Bom, aí a gente vai ter que falar, obviamente, se a gente está estudando História da Literatura, a gente vai ter que necessariamente voltar e falar de história. Aliás, essas aulas têm um diálogo constante com as aulas de História, Sociologia e Filosofia. Por isso é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Mas vamos lá. O que é a tal da Idade Média?
A Idade Média começa com a queda do Império Romano, se vocês lembram, né? É assim que a gente marca ao longo da história. Em 476 d.C., o Império Romano, né, que governava o mundo até então, caiu, o Império Romano do Ocidente, e surgiu a chamada Idade Média. A Idade Média, ela é dividida em fases, tá? Nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é aquela que possui um método, um sistema político-econômico muito famoso, que talvez você já tenha estudado nas aulas de história, chamado de feudalismo. O que é o feudalismo? É um sistema baseado no modelo de subsistência e servidão e vassalagem. Explicando por cima o que é isso, porque isso faz parte do conteúdo das aulas de história, né? Os trabalhadores da época, eles sobreviviam da sua própria produção, eles plantavam e comiam aquilo que plantavam, né? Você não tinha um comércio ainda muito sofisticado, como a gente tem nos dias de hoje, e essa relação se estabelecia dentro de espaços que eram chamados de feudos. Os feudos, eles tinham uma população interna e eram comandadas por um senhor feudal, que era o dono, digamos assim, daquelas terras, que normalmente recebia aquelas terras de um rei. E aí ele se tornava vassalo daquele rei, ou tinha uma relação com aquele rei, na qual ele servia a ele. E qual que eram as relações? As relações eram de vários tipos. Por exemplo, militar, né? O cara tinha que combater em guerras e coisas do tipo, enviar bens de um lado para o outro, fazer cobranças de taxas e etc. Então a população ali morava no feudo, era protegida pelo senhor feudal, né, contra invasões de guerreiros, etc. E em troca fornecia parte dos seus alimentos como pagamento, né, como se fosse um imposto mesmo. É o início da estrutura desse tipo de sociedade que nós temos nos dias de hoje, né? Só que naquela época, diferente dos dias de hoje, nós temos uma sociedade que era estamental. O que eu quero dizer com isso? É uma sociedade que é fechada hierarquicamente, ou seja, não dá para você mudar de classe social, tá? Você nasceu camponês, você vai ser camponês para sempre. Não importa o que você faça, não tem como você, porque o foco das relações sociais aqui não é o dinheiro, mas sim o que a gente chama de título, né? O valor que é dado aos títulos de nobreza. Quando você pega os reis daquela época, a figura dos nobres, barões, condes, etc. Isso é importante. E isso vem por meio do quê? Por meio de uma história de guerras e líderes que lideraram exércitos, guerrearam, etc. E também por influência direta do chamado clero. O que é o clero? É a igreja. E aqui quando eu falar de igreja, eu estou falando de igreja católica, tá? Porque toda a nossa literatura de língua portuguesa, obviamente, tem origem na Europa, né? E na Europa, a religião predominante nesse momento é a Igreja Católica, o catolicismo. Nós temos, claro, a presença de muçulmanos e judeus, e nesse momento, inclusive, a gente está tendo guerra contra esses povos do Oriente, mas a população dos países, incluindo de Portugal, é uma população essencialmente católica, e o clero tem um poder muito forte, não apenas quanto à fé das pessoas, mas também um poder político muito grande, de interferir diretamente nas coisas. Tanto que a monarquia, ela se considerava monarquia, por quê? Porque os reis eram, digamos assim, pessoas que foram abençoadas por Deus com o direito de ser rei. Era essa a ideia que existia. Os reis foram escolhidos por Deus para liderarem seus povos. E quem garantia isso era o clero, tá? Além disso, nós temos que lembrar que nesse momento nós temos o que nós chamamos de teocentrismo. Teocentrismo é uma palavra que vem do grego. Theos, que quer dizer Deus, e centrismo, centro, ou seja, o pensamento, a filosofia, a cultura é centrada na divindade, em Deus, na religiosidade, tá? A Igreja Católica é o centro do pensamento e da cultura de todo o mundo ocidental daquele período, tudo bem? E é importante também chamar atenção para o fato de que quando a gente pensa aí no contexto da Idade Média, nós estamos falando de uma evolução de séculos. Então, a gente vê aí que a Alta Idade Média ela durou entre o século V e o século X. São 500 anos de história ligados a isso. Há muitas mudanças que acontecem nesse meio tempo. Essa é a base da política e da sociedade desse período, tá?
A partir do século X, nós temos uma mudança considerável com o início das chamadas cruzadas. Na verdade, são dois grandes eventos que garantem as mudanças que nós vamos vivenciar na chamada Baixa Idade Média, tá? Que vai do século X até o século XV. A grande mudança aí acontece primeiro por interferência das cruzadas, que são expedições civis militares contra os muçulmanos no Oriente. O objetivo principal era expandir a fé católica e retomar as cidades que eram as cidades santas, como Jerusalém, que estava sob a mão desses povos. Na época, os muçulmanos eram chamados de mouros, tá? Que era uma forma um tanto quanto preconceituosa de falar desses povos. É importante lembrar também que a cultura muçulmana, naquele período, a cultura dos povos árabes e persas e etc., era uma cultura muito avançada, talvez até muito mais cientificamente avançada que a cultura do Ocidente, tá? Eles tinham álgebra, que inclusive o nome deixa bem claro que vem de cultura árabe, eles tinham estudos de aritmética e vários outros conceitos que o pessoal da Idade Média trabalhava, mas não com tanta profundidade. Estudos sobre o espaço, sobre astronomia. Os árabes eram muito conceituados cientificamente. Nós temos nesse período a também chamada peste negra, tá? A peste negra, ela é conhecida como peste negra, mas na verdade ela é o que nós chamamos de peste bubônica, que é uma doença que cria manchas negras na pele, por isso é chamada de peste negra. Você vai ficando com a pele toda escura, né? Preta mesmo, tá? E ela foi uma epidemia similar à que a gente está vivenciando agora, tá? Porque matou muita gente. Mas muita gente mesmo. Segundo os dados que nós temos, 1/3 de toda a população da Europa morreu de peste negra. É um dos mais famosos eventos da história, os eventos de pandemia, né, da história, e a gente, por uma coincidência triste do destino, está vivendo exatamente isso agora, né, um novo momento de pandemia, mas assim, proporcionalmente não tem comparação. A quantidade de gente que morreu com a peste negra, do ponto de vista proporcional, claro, porque as populações eram menores, né, é muito maior do que o que a gente está vivenciando agora, tá? Até porque a medicina não era avançada o suficiente, haviam problemas de higiene, organização das cidades, e a peste negra levou a mudanças na estrutura de toda a Europa, tá? O crescimento das cidades foi muito grande, o crescimento desses feudos, que se tornaram grandes cidades. Começou a surgir o comércio e as universidades, as primeiras inclusive são árabes, tá? Depois a Europa começa a estabelecer também polos de ensino e etc. E tudo isso levou à grande mudança que seria o surgimento do período que nós vamos chamar de Renascimento, que vem depois da Idade Média. Bom, e quando nós falamos a respeito de Idade Média, nós estamos fazendo isso para dar um fundamento para a gente conhecer um pouco mais sobre as origens da nossa literatura. E a nossa literatura de língua portuguesa vem, obviamente, da formação do Reino de Portugal. E é importante a gente ter uma noção básica de mais ou menos como surgiu o Reino de Portugal, para daí a gente entender como surgiu a literatura trovadoresca dentro de Portugal. Vai ser influenciada pela França, pela Inglaterra, pelos países que estão se formando em volta. Mas é importante entender porque a gente sai ali da dominação romana, né, e a gente tem o surgimento de reinos que são descendentes dos povos romanos e das línguas derivadas do latim, que era a língua falada pelos romanos, e a nossa língua é uma das línguas derivadas do latim. Então, falando sobre a história de Portugal, os lusitanos, né, que é outro nome que nós damos para os portugueses, eram um povo formado a partir da invasão dos celtas. Os celtas são um povo lá das ilhas da Irlanda e da Inglaterra, né, que ficam ali no meio do norte do Oceano Atlântico, e num dado momento eles foram até lá a Península Ibérica, né, que é onde fica Portugal e Espanha, e chegaram às terras de Portugal. Portugal, lembrando, é um gigantesco porto, né? Inclusive uma das cidades mais importantes de Portugal é justamente a cidade do Porto. Em meados do século III ao século II a.C., a Península Ibérica, então, é invadida pelos romanos. Então os celtas viviam lá e os romanos chegam. Esses celtas que viviam lá criaram uma cultura própria, uma tradição própria e se transformaram nesse povo que nós chamamos de lusitanos. Aí os lusitanos são invadidos pelos romanos e
ao longo desse período você tem uma imensa mistura entre essas duas culturas. E claro, uma mistura entre essas línguas. A língua latina, falada pelos romanos, e as línguas celtas, faladas pelo povo lusitano. Quando o Império Romano cai, Portugal é novamente dominada por vários povos bárbaros que vêm do norte da Europa, da Espanha, etc. Tá? São povos que não têm um reinado específico, são desorganizados, e em 710, quem invade Portugal? Todo mundo que invade Portugal, veja que loucura. São os muçulmanos que vêm do Marrocos, que é o norte da África, né? Eles atravessam ali aquela região do mar ali da Europa, né? E chegam, o mar Mediterrâneo, e chegam a Portugal em 710, dominando o sul da península, expulsando os bárbaros e, assim, ficando no governo de Portugal até meados do século XV. Tá? A dominação muçulmana em Portugal foi muito longa. Esse tanto de coisas, né, essa mistura de culturas envolvendo os moradores originais, que eram os lusitanos, descendentes dos celtas, os romanos, que trouxeram o latim e a cultura romana para lá. E depois, os outros povos bárbaros do entorno, que invadiram Portugal, e os muçulmanos, isso tudo é que constituiu a cultura portuguesa. Então, a cultura portuguesa é uma cultura mista. Ela não é uma cultura que tem uma origem só. Ela tem uma origem variada, tá? E Portugal volta a se tornar uma nação independente a partir de uma luta que eles chamam de reconquista, tá? E ela começa no século VIII e se encerra apenas em 1492 com a conquista da cidade de Granada, certo? Então, quando a gente chega no período, né, que nós chamamos de Idade Média, nós temos aí o início, tá, do que nós vamos chamar de Portugal. Mas a gente não tem exatamente Portugal. Nós temos uma outra coisa, né? Uma pequena nação, tá? Que não é ainda uma nação, que vai se constituir como uma nação depois do final do século XV, mas a língua que é falada lá é uma língua próxima do que nós chamamos de português, tá? Havia uma língua anterior à língua portuguesa que a gente não conhece. A gente não sabe qual era a língua. A língua que era falada pelos lusitanos, tá? Que era esse povo derivado dos celtas. Não é igual ao celta, mas a gente também não sabe como ela era. Essa língua se misturou com o latim, né? A língua portuguesa tem origem no latim vulgar, que é o latim usado pelo povo, é assim que a gente chama, latim vulgar, né? Não o latim literário, que era usado pelas elites, etc. E essa língua latina, que é descendente da língua celta, e também tem contato com os povos do entorno, também tem origens no grego e em outras várias influências, como vocês podem ver, pelo árabe e tal. Por isso, a nossa língua portuguesa tem palavras do árabe, do celta, do grego, do latim. Ela é uma mistureba de coisas, certo? Então, essa mistura toda é que dá origem ao que nós chamamos de língua portuguesa, mas não vamos, neste momento, chamar esta língua de portuguesa. Tá? O que a gente chama de língua portuguesa meio que se estabelece só em meados de 1500. Durante a Idade Média, o que nós temos é um outro tipo de língua que é chamada de galego-português. Aqui é importante entender o seguinte, quando eu falo galego-português, eu estou falando de uma língua que fica entre o português e o espanhol. Não é exatamente português, mas também não é exatamente espanhol. A Espanha é a mesma coisa, tem uma língua que é derivada do latim, com influências ali dos povos que moravam na Espanha, e que é uma mistureba ali que você não tem certeza ainda o que é aquela língua. É um pouco difícil ler em galego-português, tá? A maioria das vezes, quando a gente estuda textos do período do trovadorismo, a gente faz adaptações desses textos. Alguns que dá para você ler tranquilo, mesmo com as características de uma língua do século XII, etc. Mas há outros que você precisa fazer, digamos assim, uma tradução. É como se você traduzisse do português para o português. É que o primeiro, no caso, não é ainda português, é galego-português. Mas a gente considera o início da nossa literatura essa produção em galego-português, que era uma produção feita pelos homens que nós chamamos de trovadores, que eram cantores que iam de cidade em cidade cantando músicas e poesias
com vários temas, tá? Um exemplo para vocês verem como o galego-português funciona é a cantiga da Ribeirinha, tá? Que é uma cantiga de um cara chamado Paio Soares de Taveirós, do século XII, tá? E que aí, pela imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver a grande diferença. De um lado nós temos a cantiga em galego-português e do outro em português. Não vou me arriscar a ler em galego, né? Porque eu não conheço essa composição, mas eu leio em português. No mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu moro por vós, ai, pálida senhora de face rosada. Quereis que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto, infeliz o dia em que acordei, que então vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. Se vocês olharem o texto do outro lado, vocês vão ver a quantidade de palavras diferentes que nós temos ali, tá? São as palavras que foram sendo modificadas com a evolução do português dos séculos da Idade Média até o nosso português, tá? Um outro exemplo é essa cantiga do João Soares de Paiva, tá? E aqui vocês vão ver ela no seu formato original, tá? Vejam como não parece português 100%. Você tem vários cortes de palavras, várias palavras que você vê que são de origem mista, né? El Rei. Isso aqui é totalmente espanhol, tá? El Rei de Aragão, rei da terra de Aragão, que é justamente Espanha, tá? E há coisas que você nem sabe exatamente o que são, né? Qual é a origem dessas expressões. É meio difícil ler, mas dá pra gente entender um pouquinho, mesmo com uma certa dificuldade, como funciona uma cantiga como essa. Essa primeira aula, então, foi para contextualizar toda essa questão da Idade Média, da estrutura filosófica e cultural que dá a base para a gente poder entender a produção literária daquela época. Na próxima aula, a gente vai ver as cantigas trovadorescas e as novelas de cavalaria, que são os dois tipos de produção da Idade Média, fundamentais para a gente entender o início da literatura de língua portuguesa. Espero que todos fiquem bem. A gente se fala na próxima. Até lá!